Se eu te perguntar qual foi o melhor presidente da história do Brasil, o que você responderia? Provavelmente você me diria que é algum dos presidentes da República, mas a verdade é que o Brasil já tinha presidentes antes da República. Obviamente não eram presidentes da República, mas sim eram presidentes do Conselho de Ministros, ou seja, presidentes do governo, pessoas que eram chefes de governo na prática. Então, nossos presidentes antecedem e muito a proclamação da República. Eles são os chefes de governo desde 1847, quando foi criado o decreto que instaurou esse cargo no Brasil. Mas o mais interessante em relação à criação desse cargo é que ele diz muito sobre a forma de governo que regeu o nosso país. Desde 1824, quando a Constituição Imperial, a primeira do Brasil, foi outorgada por Dom Pedro I, até 1847, já no reinado de Dom Pedro II, era o próprio monarca quem nomeava os seus ministros para cada ministério. E se era o próprio imperador que escolhia os ministros, portanto, ele os chefiava mais diretamente. Não à toa, o imperador do Brasil era o chefe do poder executivo e lidava diretamente com as questões de cada um dos ministérios. A questão é que o imperador também era o chefe do poder moderador, mas já chegaremos lá. Em 1847, quando foi assinado o decreto que cria o cargo de presidente, o imperador Dom Pedro II completava apenas 7 anos de reinado. Lembrando que ele assumiu o trono efetivamente com 15 anos, depois do episódio conhecido como golpe da maioridade. Portanto, ele assinou esse decreto com seus 22 anos de idade. O Partido Liberal aparentemente tinha essa demanda para a criação de um presidente de governo. O problema é que ainda hoje faltam dados que justifiquem e recolham todos os argumentos e disputas políticas que resultaram nesse decreto. Mesmo entre os especialistas em política imperial, há o consenso de que ainda faltam dados e documentos que expliquem com precisão as motivações, os debates e as disputas políticas que levaram à criação do decreto de 1847. Apesar disso, algumas pesquisas têm avançado muito nesse campo, como os importantes estudos da historiadora Silvana Mota Barbosa, que se destacam justamente por tentar entender esse contexto. Na sua tese e também em outros artigos, ela aponta que o imperador era cercado de pessoas que poderiam, de fato, influenciá-lo, ainda mais quando jovem. Era o que se chamava de facção áulica, ou seja, pessoas com acesso à casa imperial que poderiam ter influência sobre ele, especialmente para a formação e dissolução dos ministérios, segundo o pesquisador Júlio Bentivoglio. Portanto, o que aconteceu foi que os liberais, querendo neutralizar essa influência, pensavam em criar o cargo de presidente do Conselho para que o governo efetivo dos ministros tivesse mais blindado em relação ao imperador e aos seus supostos influenciadores. A própria Silvana Mota Barbosa, assim como outros pesquisadores como Mônica Dantas, são muito claros em apontar a importância desse decreto de julho de 47, que teve uma influência na maneira como o imperador poderia agir dentro da política imperial, principalmente como chefe do poder moderador, já que a Constituição Imperial estabelecia que era sua atribuição como detentor desse poder escolher e demitir livremente os seus ministros. Mas, com a criação do presidente, essa escolha já não era totalmente livre. Quer dizer, ele escolhia o presidente e o presidente escolhia os ministros, ainda que com aprovação do imperador. Mas uma não aprovação poderia causar questionamento já na opinião pública. Já como chefe do Poder Executivo, Dom Pedro II tinha o dever de seguir mais de perto o trabalho de cada um desses ministros. A partir de julho de 47, isso também muda, já que foi o presidente quem passou a fazer esse seguimento e trabalho mais cotidiano de cada ministério. Vocês devem saber que o Brasil no Império não tinha 3 poderes como tem hoje. Ele tinha 4, os mesmos de hoje, legislativo, executivo e judiciário, mas também tinha o poder moderador, que era exclusivo da pessoa do imperador. Somente ele poderia usar suas atribuições, tanto que foi um poder que não funcionou durante a regência, que foi reabilitado quando Dom Pedro assumiu o trono em 1840. Mas antes que vocês se perguntem, eu preciso dizer que essa linha divisória entre poder moderador e poder executivo, chefiados pela mesma figura, é uma questão complexa e discutida até hoje, inclusive no âmbito da teoria constitucional. Então não é só você que pode ficar confuso. E como Dom Pedro II escolhia o presidente? A partir da sua vontade, claro,
Mas não só isso. Quer dizer, do ponto de vista constitucional, sim, poderia livremente escolher sem nenhum tipo de contestação. Porém, o que é importante é que ao longo do tempo, a escolha do presidente do Conselho foi causando uma série de problemas e críticas, porque ainda que o sistema representativo que vigorasse no Brasil da época permitisse que ele escolhesse livremente o seu candidato, era esperado que ele respeitasse, de certa forma, uma maioria na Câmara para poder escolher um presidente que pudesse representar essa suposta maioria. Mas esse tipo de argumentação servia muito circunstancialmente aos partidos e grupos de interesses que aceitavam ou criticavam a escolha a depender dos seus interesses e objetivos políticos. E aí que está a diferença do que era o governo representativo brasileiro do século XIX em relação ao parlamentarismo monárquico que vigora até hoje em vários países. O presidente do Conselho não era um primeiro-ministro, como conhecemos hoje. Embora a gente fale isso para simbolizar e para facilitar a compreensão. Mas ele não era um primeiro-ministro no sentido de que ele não era automaticamente o representante da maioria da Câmara eleita. Não. Ele era escolhido pelo imperador e ainda que o presidente tivesse que formar a maioria e superar desconfianças dentro do parlamento, a escolha dele não dependia de uma maioria na Câmara ou no Senado. E como detentor do poder moderador, Dom Pedro II também tinha a atribuição de dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Então, se o presidente nomeado não conseguisse conquistar a maioria, o imperador poderia dissolver a Câmara se o presidente pedisse. E se uma nova Câmara fosse eleita com a maioria do partido ou do grupo do presidente, isso resolveria o problema. E essa dinâmica foi a base das críticas que políticos da época formularam contra o sistema, acusando o Brasil de funcionar como um parlamentarismo às avessas. Embora não fosse bem assim, porque a coisa não era tão simples e porque a divisão partidária do Império nunca foi tão clara como essa de conservadores e liberais. Houve divisões, tentativas de criação de um terceiro partido, conciliações, enfim, uma série de alianças que fazia com que a maioria fosse difícil de ser identificada e bastante fluida. Mas o principal a considerar é que a caracterização do regime como sendo um parlamentarismo às avessas tem origem em críticas efetuadas pelos próprios políticos da época. O mais conhecido deles foi o pai de Joaquim Nabuco, Nabuco de Araújo, que fez um discurso em 1868 bastante coado pela historiografia, no qual explicava resumidamente como funcionava o regime, abre aspas. O poder moderador pode chamar a quem quiser para formar ministérios. Esta pessoa faz a eleição, porque há de fazê-la, e esta eleição faz a maioria, fecha aspas. O problema é que isso foi aceito como verdade desde então, por várias razões. E a historiografia, até algumas décadas atrás, não pareceu ter problematizado essa ideia de que a Câmara dos Deputados era um espectro de poder legislativo, cuja existência apenas justificava oficialmente um suposto sistema representativo que, na verdade, seria falso. O que muitos pesquisadores passaram a fazer, e podemos destacar a Miriam Donikoff, atualmente livre docente da USP, foi questionar esse suposto falseamento institucional. O que ela aponta é que o regime representativo no Brasil respeitava os parâmetros das monarquias constitucionais europeias. Afinal, fraudes nas eleições aconteciam em todos os países, e o poder legislativo no Brasil tinha bastante poder, especialmente para derrubar presidentes do governo, como mostra o trabalho do Eduardo Ferraz, que vai estar aí também citado. Além disso, os posicionamentos políticos eram circunstanciais e seus agentes tinham bastantes interesses específicos quando proferiam seus discursos e quando davam suas justificativas. Não podemos aceitar essas manifestações como verdade. Elas são fontes, mas não bibliografia. Mas essa questão toda do parlamentarismo às avessas vamos tratar melhor num outro momento. E bom, para falar especificamente de alguns presidentes importantes, a gente teve grandes estadistas no Brasil que foram presidentes do Conselho de Ministros durante o Império. Então, se perguntarem para você um dia quem foi o melhor presidente da história do Brasil, e não especificarem exatamente quem foi o melhor presidente da República, você pode muito bem voltar ao tempo do Império e citar nomes como Marquês de Olinda, Visconde do Rio Branco, Zacarias de Góes e Vasconcelos, Duque de Caxias, Souza Dantas, Marquês do Paraná, entre outros,
que foram figuras importantíssimas para moldar a política imperial e, de certa forma, a política brasileira, porque muitas discussões daquela época ainda parecem atuais, como, por exemplo, a questão do voto distrital, entre outras. Foi sob o governo desses presidentes do Conselho que grandes avanços ou reformas foram alcançadas. Entre elas, a própria abolição da escravidão, por exemplo, que aconteceu sob a presidência de João Alfredo Corrêa de Oliveira, a lei do ventre livre, que passou sob o governo do Visconde do Rio Branco e com grande articulação política sua. A questão do voto por círculos, ou voto distrital, como conhecemos hoje, que foi conseguida através do governo da conciliação, assim conhecido, sob o governo do Marquês do Paraná. E outras conquistas importantes e reformas que aconteceram sob o comando desses presidentes e dos seus ministérios. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Gabriel Meirelles e te convido a sempre conhecer as soluções imperiais aqui no Brasil depois do Brasil. Continue com a gente sempre e ajude a construir esse passado.